الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama بعد. Caros irmãos, eu vou falar sobre Tayammum. Tayammum significa ablução seca. Ablução seca significa quando você querer fazer o wudu, purificação, ou não, querer tomar banho numa situação de banho obrigatório, quer dizer, aproximaste da sua esposa e não tiveste como tomar banho por vários motivos, então vais recorrer à ablução seca. A ablução seca é bater a areia com as duas mãos e passar na sua cara e nas suas mãos, as duas. Isso porque fui ver que muitos irmãos e irmãs têm passado nessas circunstâncias e estamos no mês de Ramadã. No seu final, estou a ver que pode haver frio, e o frio é uma das causas que leva a pessoa a entrar no Tayammum, porque algumas pessoas são casadas, podem aproximar a sua esposa e não conseguir enfrentar a água, aí vai recorrer ao Tayammum. Outras pessoas podem ter seus outros motivos, outros podem estar numa viagem e não estar a conseguir encontrar água para fazer o wudu, vão recorrer ao Tayammum. Então, eu por ver isso, ou não, outras podem estar no período e o período terminar, mas não saber como tomar banho, a água porque está totalmente muito fria, não está conseguindo como enfrentar e quer jejuar, ela vai fazer a intenção dela para o jejum e vai jejuar sem tomar banho, e vai tomar banho quando o sol sair, mas quando já está de jejum. Então, senti-me obrigado a fazer essa palestra para tentar esclarecer esse assunto de Tayammum para os irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no seu versículo: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a falar sobre o wudu. Como ele está a falar sobre a origem do wudu, de que a origem do wudu é a partir da água. Quando, ou vós crentes, quando vocês levantarem para o wudu, para vocês intencionarem para fazer o wudu, a ablução, lavem as vossas faces, lavem os vossos braços até aos cotovelos, façam massagem pela cabeça e depois lavem os vossos pés até aos tornozelos. Esse Allah subhanahu wa ta'ala usou uma maneira resumida. Nós já vamos ter uma palestra, inshallah ta'ala, que vai falar sobre o wudu na sua íntegra, sem resumo, para conseguir se entender. Mas nesse momento a nossa palestra não é sobre o wudu, é por isso passei também de uma maneira resumida também. A nossa palestra exatamente vai mais para o Tayammum. Então, disse lá à frente do versículo: وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Esse é aquele versículo de Surah Al-Ma'idah, porque no Nisa também tem um versículo igual com uma diferença pequena. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. Se vocês estiverem impuros, purifiquem-se. Essa impureza de Junuba, Junuba é aquela pessoa, a pessoa que fica de Janaba. Junuba vem da palavra Janaba. A pessoa que tem Janaba é aquele que aproximou a sua esposa. A pessoa quando aproxima a sua esposa, quer dizer, faz relação com a sua esposa, essa pessoa
nesse momento contraiu janaba. Ele fica com janaba, a mulher fica com janaba. Para sair dessa, precisa tomar banho. Os critérios do banho vamos contar num tempo oportuno. Nesse momento, o assunto de banho não é esse. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está a explicar de que se vocês estiverem impuros, tomem banho. Fatahharu, purifiquem-se. Precisa tomar banho para se purificar. Wa in kuntum marda, além de estiverem de janaba, se estiverem também doentes, ou ala safarin, nesse momento nós estamos a entrar na situação do tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala quer explicar, depois de falar sobre o wudu com água, está a trazer-te o substituto do wudu com água. Em caso não haja água, em caso haja escassez de água, ou não existir mesmo a água, você vai recorrer a outro meio. Então assim está a trazer os meios que vão te levar você a recorrer ao tayammum, ou ablução seca. Ou enquanto marda, se estiverem doentes, ou ala safar, ou numa viagem, ou jaa ahadun minkum min al-ghait, ou algum de vós foi a necessidade maior, tinha wudu, mas foi a necessidade maior, acabou quebrando o seu wudu, a sua ablução terminou por ele entrar na necessidade maior. Ou lamastumun nisa, ou não aproximaram as vossas esposas, falam tajidu ma'an, e depois de vocês fazerem essas coisas mencionadas todas aqui, tiveram janaba, ou estão doentes, ou numa viagem, ou algum de vós entrou na necessidade maior, ou aproximaram vossas esposas e não encontraram água para se purificar. Por esses todos que foram mencionados aqui precisam de uma purificação. Já estão sujos, precisam de uma purificação. Então, depois disso tudo, vocês não conseguiram encontrar água. Então, falam tajidu ma'an fatayammamu. Qual é o resultado? Fatayammamu, façam tayammum, façam a ablução seca. Esses todos foram mencionados aqui. Quando tiverem algum problema de purificação e na falta de água, fatayammamu sa'idan tayyiban, façam a ablução seca, a terra pura, a areia pura. Como é que vamos fazer com ele? Famsahu biwujuhikum, está a trazer a maneira como vamos usar. Façam massagem pela vossa cara, pela vossa face, wa aidikum min, e das vossas mãos daquele tayammum, usando aquele tayammum. E as mãos aqui referidas é só o pulso, usa-se o pulso. Isso aqui, apesar de alguns houver uma divergência de pessoas, ulamás, posso dizer, ou não, a maneira de entender algumas pessoas, outros disseram a maneira que se faz tayammum é bater duas mãos, as duas mãos, bater duas vezes, bate, lava a cara, bate, lava as mãos. Mas tem um hadith aqui, an Abdullah bin Umar قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. A partir, o segundo, Abdullah, filho de Umar, radiallahu anhuma, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com os dois, disse, o profeta de Allah disse, a ablução seca é duas batidas. Uma batida para a face, a outra batida para as mãos até aos cotovelos. Esse hadith é daif. Esse hadith foi narrado por Bayhaqi, Daraqutni e At-Tabarani, mas o hadith é fraco. O hadith certo é hadith de Ammar bin Yasir. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, quer dizer, عن التيمم, فبين له, explicou-lhe. Esse hadith é de Ammar bin Yasir. Ele perguntou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam sobre o tayammum. فبين له, explicou ao Ammar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou a Ammar. قال, disse, يكفيك,
basta para você أن تقول em fazer هكذا, fazer assim. ثم ضرب, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando diz fazer assim, ele fez o tayammum, já explicou-lhe a partir da ação dele. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض. O profeta sallallahu alaihi wasallam bateu com as duas suas mãos na terra. ضربة واحدة, uma batida. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Aquela batida usou para fazer massagem da sua face e massagem dos seus braços, suas mãos, até ao punho. Só ele usou uma batida. Então, esse hadith é que explica como é que pode se fazer. Tem muitos hadiths dessa natureza que fala que é uma batida só. Porque, às vezes, vamos ouvir algumas explicações, as condições que podem te levar a ir ao tayammum. Não é de qualquer maneira, eu vou lá no tayammum, de qualquer maneira eu recorro-me ao tayammum. Não. Tem condições, coisas, motivos que te levam a ir cair no tayammum. Vamos ver quais são esses motivos. A impossibilidade de uso de água. Você está a ter uma impossibilidade de usar água. Não está a apanhar como usar água. Água existe. Está contigo. Mas não tens possibilidade de como usar essa água. Ou, por doença, estás doente e estás a sentir muito frio. Então, por causa daquele muito frio, não está a te permitir você entrar na água. Não está a conseguir. Aí, você vai ter que bater a areia com as suas duas mãos. Se ver que as mãos levaram poeira, sacude. A poeira não é a poeira que se precisa, não. Só o que se precisa é só bater ali no chão. Sacude a poeira e passa pela sua face e depois às suas mãos. Se caso não esteja num lugar onde não tem areia, nesse lugar onde não tem areia, há de haver qualquer coisa aí. Pode ser o chão mesmo algamassado, mesmo com tijoleira, não tem problema. Pode ser a parede, não tem problema. Pode ser pedra, levar uma pedra, pôr na mão e esfregar-se aquela pedra. Esfregar as mãos, a mão passar por cima daquela pedra, esfregar a sua mão, aquela pedra. Pode usar como esse vai servir no lugar de areia. Pode fazer o tayammum. A impossibilidade do uso de água. Por doença. Ou não, pode ser por frio. Alguém aproximou sua esposa numa noite e está a ter dificuldades como tomar banho, já está a chegar ao Fajr. Ele vai recorrer a isso mesmo. Ele está a ver que se eu meter-me na água, com essa situação de frio que eu estou a sentir, eu vou ter problemas. Então, ele não pode se matar. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala disse: não podem se matar. Não podem se matar. Allah tem muita pena para convosco. Então, você recorre ao tayammum. Também as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas mulheres, não podem complicar os seus maridos quando precisarem-lhes por falta de água. Dizer, você quer fazer o quê? Você não está a ver, aqui não tem água. Agora como vamos recorrer? Allah subhanahu wa ta'ala e seu profeta também trouxe saídas para nós. Então, não há motivos de termos essas dificuldades. Pode ser por ferida. A pessoa tem uma ferida. E os que entendem a área, médicos, como não, eles disseram que essa ferida não pode apanhar molha. Se apanhar molha, vai se aumentar, vai te criar problemas. Então você vai recorrer ao tayammum, à ablução seca, por causa dessa ferida, para não aumentar a ferida. Da mesma maneira, como aquela pessoa que está com problema de doença também não conseguiu enfrentar a água porque a doença dele, senão vai se agravar. Você também está no mesmo problema com ele. A segunda coisa que pode levar a tayammum é a escassez de água. Há uma
confusão de água, não está a se encontrar água, não há água. Não há água ou não, há pouca água, não está a se conseguir encontrar. Ou você viajou, mas está contigo pouca água que você está a ver daqui. Essa água, se eu usar, esse era para o nosso uso, para beber. E se nós usarmos para o wudu, vai nos criar problema. Vamos ter problemas pela estrada. Então aí vocês vão ter que recorrer ao tayammum, porque já não dá para você entrar, usar essa água e criarem-se problemas. Recorram ao tayammum. Então, esse já é a falta de água. Água não existe. Está a se procurar, você não apanha. Chegou o tempo de salat, quer procurar, a água não está a se encontrar. Ou chegou o tempo que você quer tomar banho, a água não está a encontrar. Mas o não encontrar água, a escassez de água, tem duas maneiras ou três maneiras de escassez. Pode ser escassez de água, de não haver mesmo. Houver dificuldade de encontrar água, essa é escassez. Pode ser que a água existe, mas o lugar onde se encontra água há um perigo. Por exemplo, 18 horas, você chegou numa área, quer fazer salat, Maghrib, Isha, estou a viajar, quero fazer água, disseram tem água, esse rio aí tem água, mas lá no rio tem animais aquáticos que podem devorar a sua vida, podem levar consigo a sua vida. Então aqui existe água, mas você não tem como usar água. Aqui essa água entra na norma de não existir água. Entra na norma de não existir água, apesar de que o rio está cheio de água. Mas por causa dessa dificuldade, você acaba não usando essa água porque é capaz de criar-te problemas. Então, em si, já quer dizer que não existe água. A terceira, água existe, mas está no poço. E nós não temos um meio como tirar a água daquele lugar. Não temos um meio de pescar a água para conseguirmos fazer o wudu. A água está no poço cheio, mas não temos um meio de retirar a água do seu poço. Dessa maneira, é não existir também água. Então, esses todos que eu mencionei, talvez outros que eu não consegui recordar, esses todos são as coisas que te levam você a entrar no tema. Você basta encontrar esse tipo de coisas, então você tem de saber que eu estou permitido a fazer tayammum. Podes recorrer à ablução seca, porque você já reúne as coisas que te levam à ablução seca. Então, aqui já sabemos como se faz a ablução, já conhecemos as condições que te levam à ablução, já ouvimos versículo de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a ablução, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a ablução. Então, aqui já temos esses hadiths, e a mulher que está de período, ficou de período, veio até quando chega lá por 0 hora, 2 horas, 4 horas, ela 4 horas, sim, 4 horas antes de Al-Fajr entrar, ela fica pura e quer entrar de jejum. Ela faz sua intenção no seu íntimo e vê que a situação de água não se mexe, está complicada, não tem problema. Ela vai fazer sua intenção e vai jejuar. Quando amanhecer, e vai fazer seu salat, vai fazer tayammum, vai fazer seu salat. Quando amanhecer, então ela vai tomar banho para se purificar. Se caso você está numa viagem ou numa situação dessas e não está a encontrar água, você vai recorrendo a esse tayammum até onde você conseguir a água. Enquanto não encontrar, você vai continuar a viver com esse tayammum mesmo, a fazer seus ibadas. Allah subhanahu wa ta'ala, por não querer ninguém deixar o salat, é por isso trouxe esses meios todos para não termos como deixar o salat. É por isso ele disse, no hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu fui dado umas dádivas que os profetas passados não foram dados. Profetas que passaram antes de mim não foram dados. Ele disse: ju'ilat liya al-ardu
masjidan wa tahuran. A terra foi feita para mim como se fosse meio de purificação e meio de fazer adoração. Quer dizer, meio de fazer purificação é isso que nós estávamos a contar aqui. Meio de fazer adoração, você não encontrou mesquita, não encontrou uma casa onde pode se alojar para fazer o seu solat, então pode fazer na terra, na areia, o seu solat. Você faça um esforço, ver onde pode estar o Qibla e pronto, direcione-se ali e faça seu solat à vontade. Então nós não fomos permitidos a deixar o solat em nenhuma maneira. Em nenhuma maneira. Então, caros irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite o perdão que estamos a pedir e faça-nos daqueles que vão entrar no Jannat al-Firdaus. Peçam o Jannat al-Firdaus. Peçam o Jannat al-Firdaus, porque é o Jannati mais elevado. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.